Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero falar sobre um tema de fortalecimento da nossa fé. É Jesus na tempestade, né? Então Jesus, ele acalma a tempestade das nossas vidas. Em Mateus 14, a partir do versículo 22, está escrito: logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo se despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. A quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro era bem ousado, né? Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu as mãos, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Muito tremenda essa passagem, e Deus, todas as vezes que eu medito nela, Deus tem uma forma diferente a falar ao meu coração, porque a palavra de Deus, ela se renova e ela vai de encontro à situação que nós estamos passando. É dessa maneira que Deus fala aos nossos corações. Mas eu queria ressaltar 3 pontos importantes nessa passagem. Quero ser bem breve e deixar selado no teu coração 3 pontos importantes dessa passagem. Primeiro ponto importante: eles estavam embaixo da ordem de Jesus Cristo. Jesus falou: entre no barco que chegariam do outro lado. Uma coisa importante que nós temos que entender, que Jesus é rei, é o rei dos reis. O rei, ele não declara veto que pode ser alterado. Um rei, ele declara estatuto. Então sua palavra é final e irrevogável. Se ele falou para entrarem no barco, que o barco chegaria do outro lado, era um estatuto e um mandamento. O barco iria chegar do outro lado. Se você pulasse fora do barco, problema seu, mas o barco chegaria do outro lado. Isso é a predestinação que eu já comentei com vocês. Então é muito importante estar debaixo da palavra de Jesus, debaixo das promessas, daquilo que Deus declarou na tua palavra, para a minha vida e para a tua vida. Outro ponto importante, segundo ponto: aprenda a romper em fé com confiança a palavra de Jesus. Pedro perguntou se era Jesus que o liberasse para ir andando até ele sobre as águas. E Jesus disse: vem. Você precisa aprender a discernir a voz do Mestre. Você precisa aprender a ter sensibilidade e intimidade com Deus para saber quando você está sendo movido pela tua impetuidade humana, quando é o inimigo que está te enganando, né? Criando o laço do passarinheiro, e quando é Deus. O seu coração tem que arder na convicção de quando Deus está falando contigo, né? Porque os falsos profetas estão aí, trabalhando e querendo deixar a tua vida confortável, sem transformação. Jesus nunca quis deixar a vida confortável, no sentido de que você se mova para o propósito de Deus. A palavra de Deus, como aconteceu com Pedro, é uma palavra de movimento, né? Ele poderia à distância cessar e tudo ficar confortável e não houver um grau de intimidade com Jesus. Então cuidado com locais que ficam amaciando o teu ego e não te desafiam a andar sobre as águas, pela fé. Deus não quer que você fique na sua área de conforto. Você tem que se mover pela fé. Foi até tema da EBD na Madureira, esse último domingo agora, dia 16. Nós vamos estudando sobre a fé que se movimenta. A fé é movimento.
né? Aquilo que não se vê e caminhar para aquilo que não se vê. E o terceiro tópico importante: respeite a sua humanidade e saiba clamar ao Mestre Jesus Cristo em momentos de tensão e medo, né? Pedro, quando começou a afundar, ele clamou, ou seja, gritou em alta voz. O clamor é falar em alta voz. Então é muito importante, né? Ele falou: Senhor, salva-me, clamando, né? Então eu quero abrir um parênteses nessa parte aqui para finalizar, algo de suma importância na sua vida. Eu participei uma vez de uma palestra sobre salvamento de pessoas se afogando. Eu, pela graça de Deus, eu já consegui salvar 2 pessoas se afogando. Foi uma jovem, uma vez eu salvei uma jovem, eu salvei da minha maneira que eu sabia, eu salvei pelo cabelo, puxei ela pelo cabelo e tirei ela, mas salvei a vida dela. E uma criança também eu já salvei em afogamento. E nessa palestra me passou algo muito interessante que eu queria compartilhar contigo, que vai de encontro a essa palavra. Foram passadas 3 pessoas. O salva-vidas dando uma aula, ele classificou 3 pessoas no salvamento que ele presta às pessoas. A primeira pessoa é o orgulhoso. O orgulhoso, ele está se afogando, encontrando dificuldade tremenda para sair daquela situação, mas dificilmente pede socorro. O orgulho dele não quer se sentir envergonhado, não quer que o orgulho dele seja ferido e não pede socorro. Eu estou te fazendo para você trazer algo para a tua vida particular. Se você está com dificuldade, deixa o orgulho de lado. Né? E geralmente é complicado o final. Né? A pessoa está precisando, mas não abre o coração para a necessidade. Um pastor, um líder espiritual, nós temos direcionamento pela palavra, mas muitas vezes Deus não vai, o raio-x do coração e da situação que a pessoa está passando, só quem tem é Jesus Cristo. Tem pessoas que têm o dom, mas não é todo mundo que tem esse dom de discernir a verdadeira situação que você está enfrentando. Você tem que manifestar. Então o orgulhoso no afogamento é muito perigoso. E tem também o autossuficiente, né? O corpo já está negando, está tendo cãibra, está tendo falências motoras, né? Sentindo que não vai dar, mas faltando ar no afogamento, mas ainda acha que a sua força vai sair daquela situação. Muito perigoso o autossuficiente, porque ele não cede. Eu vou conseguir. Irmãos, tem hora que Jesus, quando ele começou a pregar o evangelho, espalhar pelo mundo e alcançar ele escolheu 12 pessoas. E dentre quais pessoas totalmente diferentes uma das outras. Não queira vir com essa tua... O mundo prega muito essa autossuficiência, eu sou... Cuidado, isso é um laço tremendo, né? Porque não é de super-heróis que é formada a palavra de Deus. É de homens comuns que se sujeitaram a abandonar o orgulho, abandonar a autossuficiência e entrar nesse tópico final. A humildade e o contrito de coração. Sabe que não vai conseguir por suas forças, precisa de ajuda para sair daquela sua situação. Ele reúne as suas últimas forças. Sabe qual que é o grito dele? Clama por socorro. Quantas pessoas desfalecem nessa jornada na terra porque o orgulho e a autossuficiência blindam ela contra a ser humilde, a pedir socorro, a saber que nós precisamos um do outro, né? O amor fraternal é a unidade, o amor fraternal é a comunhão. Então, estatisticamente, eu não preciso nem finalizar, porque vocês são pessoas inteligentes e saber quem é que mais se salva na palestra que eu recebi. Eu nem vou falar do próprio texto, mas pensa você em que situação você está na sua vida, diante da tempestade que você está enfrentando. Você está orgulhoso? Você está autossuficiente? Ou você está humilde? O que mais se salva é só uma categoria. Qual categoria que você está? Então finalizo com uma informação muito importante nesse texto assim. Embora o apóstolo Pedro clamou, gritou em alta voz para ser salvo, o texto nos diz: imediatamente Jesus estendeu as suas mãos. Ou seja, ele gritou no desespero dele, mas Jesus estava mais próximo dele do que ele imaginava. Você grita, eu estou aqui. Se tem uma pessoa lá na nascente do Ribeiro de Querite, para ela me ouvir, eu preciso gritar em alta voz. Ou se ela está lá
onde o Ribeiro de Querite deságua as águas lá na Marginal Tietê, eu tenho que gritar. Pedro clamou em alta voz e Jesus só estendeu a mão para ele. O que isso representa? Jesus estava do lado dele. E assim na minha vida e na tua vida, Jesus está do nosso lado. Você que precisa, num gesto de humildade, abrir o teu coração e nos intempéries da tempestade da vida, porque muitas vezes Jesus tem poder para nem ter tempestade? Tem. Mas muitas vezes Ele quer nos livrar na tempestade, para que manifeste aquilo que está dentro do teu coração. Ele está do teu lado agora. Enquanto você está ouvindo essa palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E diante dos seus intempéries, você pode até clamar em alta voz, mas saiba que Ele está do teu lado. E Ele quer estender a mão para te ajudar e te tirar dessa tempestade. É interessante que, só para finalizar, o contexto da tempestade não parou quando Jesus estendeu a mão e tirou ele do mar que estava se afogando. A tempestade foi parar quando ele colocou os pés no barco, que tinha a palavra profética que iria chegar ao outro lado. A tempestade só cessou quando Jesus esteve no barco, para cumprimento da palavra que ele tinha dito aos discípulos da outra margem: vocês vão chegar do outro lado. Creia que nessa jornada, com Jesus no nosso barco, nós vamos conseguir chegar do outro lado, vencer esses intempéries nessa vida, nesse mar do mundo, e chegar na eternidade com Cristo. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um dia abençoado e pense nisso. Se a tua vida está em meio a uma tempestade, você pode até clamar em alta voz, mas saiba que Jesus está mais próximo de você do que você imagina. Tenha um dia abençoado.